Hoje vamos falar de BGP, protocolo que é usado para conectar várias redes distintas chamadas de Autonomous System e propagar os seus prefixos, transformando-o na internet. Atualmente, é o único protocolo de roteamento usado na internet. Por se tratar de algo global, a sua configuração e aplicação não fica restrito a um fabricante. No vídeo de hoje, vamos configurar o BGP entre 3 fabricantes, Cisco, Huawei e MikroTik. Bora lá? E falando um pouco mais sobre o BGP, ele é um protocolo do tipo Path Vector, ou seja, ele não se importa com a quantidade de roteadores que ele vai ter que atravessar dentro de uma S. Ou seja, ele não se importa se no S200 aqui ele tem 3 roteadores, ele vai ter que atravessar esses 3 roteadores. Ele não se importa se no S200 ele tem mais 2 roteadores, e no S100 mais 3 roteadores e assim por diante. A única coisa que ele vê, a única coisa que ele enxerga é que ele vai atravessar o ASN, ou seja, a única coisa que importa para ele é que ele vai sair do AS200, passar para o AS300, do AS300 ele vai passar para o AS100 e do AS100 ele vai para o AS400. Ele não se importa com a topologia que tem dentro de cada S. Para a gente entender um pouco mais o que é a S é uma numeração que a organização recebe. É uma numeração que identifica aquela organização, ou seja, Autonomous System nada mais é do que uma empresa, do que uma organização que é responsável por aquela rede, e essa empresa e essa organização ganha uma numeração que a identifica na internet, identifica ela e identifica os seus prefixos. E por aqui a gente já nota que a internet nada mais é do que um monte de sistemas autônomos conectados um ao outro. Outro detalhe sobre o BGP que difere ele de outros protocolos de roteamento é que ele não estabelece vizinhança dinamicamente. Ou seja, você tem que setar nele, dizer qual é o vizinho, setar estaticamente qual é o vizinho, setar estaticamente qual é o IP do vizinho, qual é o IP que você quer estabelecer essa sessão para que ele possa mandar as mensagens, né, de TCP, que é o protocolo BGP trabalha com o TCP para estabelecer a sessão, né, na porta de destino 179, e a gente tem que fazer isso estaticamente. A gente tem que definir qual é o IP do nosso vizinho para que ele possa começar a troca de mensagens para estabelecer a sessão BGP. Agora, bora para o lab que eu te mostro como fazer isso. Esse é o laboratório que vai ser usado para nossa prática hoje. Aqui vamos fechar a sessão BGP entre os vendors, vamos anunciar o prefixo, né, os prefixos entre si, e vamos também criar alguns filtros, né? Os IPs de ponto a ponto já estão configurados, nós só vamos nos ater na configuração do BGP, né? Aqui temos em R1 um IOL, que é um roteador com software da Cisco, né? Temos um roteador com VRP8 aqui, que é da Huawei. Temos também aqui um roteador MikroTik aqui, com HotOS na versão 7, né? E vamos estabelecer a sessão entre eles, né? Para a gente ver como vai se comportar, né, essa interoperabilidade do protocolo BGP, anunciar os prefixos e criar os filtros. Bora lá. Vamos começar acessando aqui R1, que é o roteador da Cisco, né? E a gente vai configurar aqui passo a passo a sessão BGP nele. Vamos dar aqui um Enable para entrarmos no modo privilegiado. Agora vamos dar um Configure Terminal para entrarmos no modo de configuração. E aqui é que vai ser feito todas as configurações. E o primeiro passo aqui é darmos o comando router BGP, que é o protocolo que a gente quer configurar. Router BGP e o número do nosso AS, que no caso de R1 aqui é 100. Aqui agora já vamos para uma primeira boa prática, que é vamos configurar, vamos setar estaticamente o Router ID, que é o identificador, né? Aquele identificador de 32 bits, né? E identifica o roteador aqui. O roteador se comunica com outro roteador tendo esse Router ID, usando esse Router ID para identificação. Se a gente não setar nenhum Router ID, ele vai
ser colocado automaticamente. O roteador tem alguns conceitos, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas tem alguns conceitos que ele vai usar para escolher esse Router ID dinamicamente. Mas, por boa prática, a gente acaba setando o Router ID, né, estaticamente, e a gente usa o IP de loopback. E aqui o IP de loopback aqui é o 170.0.3.254. A gente vai usar, essa loopback já está configurada aqui, e a gente vai setar esse Router ID aqui. E o comando é bgp Router ID, o Router ID 170.0.3.254. Beleza. Agora, de fato, vamos para a configuração da seção BGP. E aqui no Cisco o comando é enable, o IP remoto, que a gente quer fechar, né? Como eu disse anteriormente, né? A gente tem que setar, né, qual é o IP do nosso vizinho, né? Pois ele não estabelece dinamicamente. O IP do nosso vizinho aqui, como eu disse, já está configurado, é o 10.10.0.2 remote AS, que é o número do AS remoto, é o número AS do nosso vizinho. Aqui a gente está estabelecendo a seção BGP com o Huawei, e o AS remoto dele é o 200. Pronto. Isso aqui a gente já configurou a seção BGP. Se a gente der um capture aqui, abrir um capture aqui na interface aqui, a gente pode já ver aqui o protocolo BGP tentando estabelecer, né, o TCP, né, tentando estabelecer a seção BGP. A gente pode ver aqui no capture já o R1 tentando fechar, tentando estabelecer uma seção TCP com o IP que está lá no R2, né? A gente já pode ver aqui, né, mandando esse tráfego da porta de destino 179, né, que como a gente falou, e o BGP, né, ele tenta fechar uma seção TCP, né, estabelecer uma seção TCP na porta 179 com o vizinho, né, para poder começar a trocar as mensagens BGP. Só que como não está configurado nada do outro lado, né, ele está, né, transmitindo essa mensagem até conseguir, né, estabelecer essa seção. A gente vai agora configurar a seção BGP do lado do Huawei. Vamos abrir aqui o nosso R2. É o comando System View, para a gente entrar na view de configuração. Vamos dar o comando BGP, o ASN, nosso ASN, que aqui no Huawei que é o 200. E a gente percebe uma característica aqui do Huawei, que quando a gente deu esse comando BGP 200, apareceu um asterisco aqui ao lado do nome do roteador. Esse asterisco quer dizer que foi feita uma configuração, porém essa configuração ainda não foi aplicada, né? Em roteadores da Huawei, equipamentos da Huawei que tem um VRP8, ele tem esse comportamento, né? De quando você faz uma nova configuração, você tem que aplicar essa configuração. E para a gente aplicar essa configuração, a gente dá o comando commit. E aqui agora a gente vai setar o Router ID, né? Boa prática. Router ID. E aqui do lado do Huawei é o 200. 0.3.254. Observe que mais uma vez apareceu o asterisco, né? A gente vai configurar logo a seção BGP para a gente aplicar toda a configuração de uma só vez. Vamos dar o comando peer IP do nosso vizinho, né? Que é o 10.10.0.1. Aqui o comando é AS-number. Vamos colocar o AS do nosso vizinho, que a gente está fechando com o Cisco aqui. E o AS é o 100. Commit. Vamos switch para sair do modo de configuração do BGP. E a gente vai verificar se a seção BGP foi estabelecida. Aqui no Huawei o comando para verificação é display BGP all summary. Com esse comando aqui eu estou querendo verificar todas as minhas sessões BGPs de maneira resumida. O summary quer dizer isso, resumido. Eu já vejo aqui, né, o IP do meu peer, o IP do meu vizinho, né, que a gente estabeleceu essa seção, que é o 10.10.0.1, o ASN dele, a quantidade de mensagem, né, que
Nós trocamos mensagens recebidas e mensagens enviadas. O tempo, né, que essa sessão está up, que é 31 segundos aqui. O estado dela, que é established, né? E aqui, se a gente estivesse recebendo alguma rota ou anunciando alguma rota para o nosso vizinho, iria aparecer aqui. Vamos aqui agora abrir o R1, que é o nosso roteador da Cisco, né? Vamos dar End, para voltarmos aqui para o modo privilegiado. E aqui vamos dar o comando de configuração. E aqui é Show IP BGP Summary. E aqui a gente pode ver, né, o IP do nosso vizinho, o número do ASN dele, a quantidade de mensagens recebidas e mensagens enviadas, o tempo, né, de up da sessão. E aqui, se a gente estivesse recebendo algum prefixo, aqui mostraria a quantidade de prefixos recebidos. Vamos já configurar aqui o peering com o microtik, né? Vamos entrar Figure Terminal para entrarmos no modo de configuração global. Router BGP 100. E agora vamos ao comando Neighbor, o IP do nosso vizinho. Aqui do microtik o IP é 10.10.0.6. Remote AS, o AS remoto dele que é o 300. Prontinho, já configurado. Vamos já configurar também do lado do Huawei, o peering com o microtik. Vamos abrir aqui o nosso R2. Vamos usar o comando BGP 200. Peer, o IP do lado do microtik, que é o 10.10.0.10. AS number é o AS do nosso vizinho, 300. Commit. Beleza. Essa primeira parte entre Cisco e Huawei já foi estabelecida, né? A gente configurou, já deixou configurado os peers, né? Do lado do Cisco com microtik e do lado do Huawei com microtik. Falta a gente fazer a configuração agora aqui no roteador da microtik. O microtik, ele tem uma particularidade, é que ele é acessado via um software chamado Inbox. Esse é um software da própria microtik que permite acessar ao roteador, ao RouterOS, graficamente. E é por lá que a gente vai fazer toda essa configuração. Vamos abrir aqui. Aqui já estamos com o inbox aberto, né? Assim como nos outros, todos os IPs, né, já estão configurados, IPs de ponto a ponto e IP de loopback. Vamos configurar aqui a seção BGP. Vamos vir aqui na aba Routing, BGP. Dentro da aba BGP, vamos aqui na aba Connection, adicionar aqui, para a gente criar uma nova conexão BGP, uma nova seção BGP. Aqui em Name, vamos dar um nome para ela. Vamos estabelecer primeiro a seção BGP com Cisco. Vamos dar o nome BGP Cisco. Em AS aqui é o nosso número de AS, é do nosso lado, que é o 300. Em Address Family aqui, eu vou escolher IP, né, IPv4, que é a Address Family que eu estou fechando essa seção BGP. Router ID, vamos configurar mais uma vez, que do lado do microtik aqui é o 190.0.3.254. O IP remoto, né, o IP do meu vizinho, que é o 10.10.0.5. Remote port, não vamos configurar isso, vamos deixar padrão 179. E o remote AS aqui, o AS do nosso vizinho, do Cisco aqui, é o 100. Em localhost, vamos definir aqui que é uma seção eBGP, né, que é uma seção externa do BGP. E em filtros, aqui já vamos deixar o nome do filtro, né? Isso você vai entender mais tarde, quando a gente for configurar essa parte de filtros, a gente vai dar nome aqui aos filtros aqui, né? Filtros de entrada e filtros de saída, né? Input e output. Vamos dar o nome aqui Cisco In. Cisco Out. Vamos aplicar
Ok. Para verificação aqui no MikroTik, a gente vai vir aqui na aba Session e a gente já pode ver aqui que a sessão foi estabelecida, né? Esse Ezinho aqui quer dizer establishment, que a sessão foi estabelecida, né? E assim como nos outros, a gente pode ver aqui, né, o IP remoto do nosso vizinho, o AS dele. A gente vê aqui também o tempo, né, que está fechado a sessão e a quantidade de prefixos aqui também que é 0, né, que a gente não anunciou nada. Vamos agora fechar com o Huawei. Vamos mais uma vez abrir aqui o novo aqui na aba General. Vamos dar um nome para a sessão BGP Huawei. Nosso AS number 300. Address family IPv4. Nosso router ID é o 190.0.3.254. O IP remoto 10.10.0.9. O AS remoto é o AS do Huawei, que é o 200. Localhost é uma seção externa, é BGP. Vamos já colocar os nomes do filtro aqui. O Huawei in, no filtro de saída, que é o output, o Huawei out. Apply, ok. Vamos em session. E a gente já tem aqui a sessão também com o Huawei estabelecida, né? E aqui o IP remoto, o AS dele, o tempo de uptime, a gente já pode ver aqui tudo isso. Se a gente voltar lá com o nosso roteador da Huawei, da Quit, para sair aqui, damos o comando de verificação, que é o display BGP all summary, a gente já pode já ver também a seção BGP com o MikroTik já estabelecido aqui também, né? O AS dele, o tempo de up down, né? O estado. Dá um end aqui para voltar para o modo privilegiado. Show BGP summary. A gente vê aqui também a seção estabelecida com o MikroTik. E nessa altura do vídeo a gente pode perceber que por mais que em cada fabricante os comandos se diferem um pouco, o jeito de você aplicar os comandos para fechar a sessão se difere um pouco, mas a gente vê essa interoperabilidade do protocolo, pois por mais que os comandos em cada fabricante sejam diferentes, o protocolo ele atua de maneira igual. Essa é que é a beleza da interoperabilidade dos protocolos de rede. Já que já estamos com as nossas sessões estabelecidas, agora vamos para a criação de filtros. No campo de batalha, no dia a dia, a gente faria ao contrário. Primeiro faríamos a criação dos filtros para depois fecharmos a sessão BGP. Mas aqui, pela didática, eu preferi estabelecermos primeiro a sessão BGP para depois configurarmos o filtro. Agora vamos para a configuração dos filtros. Filtros no protocolo de BGP são usados para a manipulação dos prefixos, onde vamos permitir ou negar baseado em alguma política. No nosso laboratório aqui, temos dois objetivos com relação aos filtros. Temos um objetivo com relação aos filtros de entrada, das rotas que vai entrar no nosso roteador, e também filtros de saída, das rotas que vai sair do nosso roteador. Qual é o primeiro objetivo? O primeiro objetivo é que nós só vamos aceitar as rotas que está entrando no nosso roteador, as rotas que forem o vizinho que está estabelecendo a sessão BGP com a gente. Ou seja, eu só vou permitir vir aqui do meu roteador R2 para o roteador R3 a rota de R2. Eu só vou permitir vir aqui do meu roteador R1 para o roteador R3 as rotas de R1. Eu não vou permitir que venha de R1 a rota de R2. E o outro objetivo é com relação aos filtros de export. Eu só vou permitir que o meu roteador anuncie para o vizinho
o próprio prefixo dele, ou seja, eu só vou permitir que R3 anuncie para o Huawei o seu próprio prefixo. Vou permitir que R1 anuncie para o MikroTik o seu próprio prefixo. Bora lá ver essa configuração na prática? Vamos começar a configuração de filtro aqui pelo R1. Vamos abrir aqui o nosso R1, que é um roteador da Cisco. Vamos dar o comando enable, acessarmos o modo privilegiado, Security Terminal, para o modo de configuração global. E aqui é que vamos configurar os nossos filtros. Primeiro vamos configurar o nosso filtro de entrada, nosso filtro de import, e tem como objetivo permitir que só o prefixo do nosso vizinho entre no nosso roteador, seja instalado na nossa tabela de roteamento. Para fazer isso, primeiro vamos criar uma prefix list. O que é essa prefix list? Como o próprio nome já diz, a prefix list é uma lista de prefixo que vai servir para dar match em rotas específicas. Vamos criar uma prefix list para dar match naquela rota que é o prefixo do nosso vizinho. Para a criação da prefix list, vamos dar o comando ip prefix list, o nome da prefix list. No nosso caso aqui, a gente vai dar match no prefixo criado pela Huawei. Então a gente vai dar o nome prefixo traço Huawei permit. Vamos permitir ele. Vamos digitar o prefixo, que é o 200.0.0.0/22. E se você se lembra, eu disse que íamos permitir o prefixo com tamanho da máscara /22 até um /24. E para isso, vamos dar o comando less equal 24, menor e igual. Ou seja, a gente está dizendo que a gente vai permitir o prefixo 200.0.0/22 com a máscara menor ou igual /24. Ou seja, /24, /23, /22. Que são menor e igual a /24. Vamos dar um Enter. Com a prefix list criada, agora vamos criar uma route map. A route map, ela executa um fluxo de se não, como se fosse na programação. Ou seja, se der match nessa condição, executa essa ação. Se não, executa essa outra ação. E o comando para criar a route map é route-map. Vamos dar um nome para essa route map, que vai ser Huawei in permit. E aqui vamos colocar a condição para dar match nessa route map. O comando vai ser match IP address prefix list que a gente quer dar match, que o nome é prefixo Huawei. Com isso eu estou querendo dizer o quê? Se o tráfego vier e ele der match no prefixo que está dentro da prefix list, prefixo Huawei, ele vai ser permitido. Se não, ele vai ser negado, pois toda route map ela já vem com um deny implícito. Ou seja, abaixo dessa route map de permit, tem uma route map invisível, já vem por padrão nos roteadores, negando tudo. Por isso que eu não preciso criar uma route map negando os outros prefixos. Só preciso criar uma route map permitindo, pois abaixo dela, implicitamente, já vem uma route map negando tudo. Só que para essa route map via ter efeito, precisamos aplicá-la. Para aplicá-la, vamos dar um exit aqui, entrar na configuração do BGP, router, BGP 100, dar um comando neighbor, o IP do neighbor, que é o 10.10.0.2, route map e o nome da route map, o Huawei in.
e o sentido do nosso filtro, que é inbound, é os filtros de entrada. Prontinho. Nosso primeiro objetivo foi alcançado. Criamos o nosso prefix list, criamos nossa route map e aplicamos a nossa route map no nosso vizinho. Vamos agora para o nosso segundo objetivo, que é a criação dos filtros de saída, dos filtros de output. Dá um exit aqui. Qual é o objetivo do nosso filtro de output? Nós só queremos anunciar para o nosso vizinho o nosso próprio prefixo, ou seja, eu só quero anunciar para o meu vizinho aqui o meu prefixo, que no caso do Cisco aqui é o 170.0.0/22. Vamos agora criar nossa prefix list. Comando IP, prefix list. Dá um nome para ela, meu prefixo. Permit. Vou dizer qual é o prefixo que eu vou permitir. Nosso prefixo aqui da Cisco é o 170.0.0.0/22. Vou dizer que vou permitir do /22 até um /24, less equal 4, enter. E agora eu vou criar a route map. Route map Huawei. Out. Permit. E agora vou criar a nossa condição. Match IP address prefix list meu prefixo. Como já sabemos, essa route map funcionar, temos que aplicá-la. Vamos entrar no modo de configuração do BGP. Alter BGP 100 neighbor 10.10.0.2 route map Huawei out e o sentido outbound. Nosso segundo objetivo foi concluído. Vamos agora configurar os filtros para o nosso peer com microtik, usando a mesma lógica. Vou fazer uma configuração um pouco mais rápida, pois é a mesma configuração que a gente fez para o Huawei. Vamos mudar só os nomes do prefix list e os nomes das route maps que vamos criar. Já estamos aqui dentro da configuração global. Vamos criar o prefix list. Já vamos criar a route map também do filtro de output. Nós vamos precisar criar a prefix list, porque o envio do prefixo vai ser o mesmo, do nosso prefixo, né? E essa prefix list já foi criada. Vamos aplicar. Exit. Sim. Label 10.10.0.6 route map in filtro de inbound label route map microtik out. Pronto. Nosso objetivo aqui no Cisco já foi concluído, né? Se a gente voltar aqui ao modo privilegiado, a gente dá um comando show running pipe
section BGP. A gente vê aqui todas as nossas configurações de BGPs, né? Configuração do peer BGP, a configuração aqui, a aplicação dos filtros de entrada e de saída, né? Dos filtros inbound e outbound. E aqui também as configurações aqui, só que com o nosso outro peering, que é o MikroTik. Agora vamos configurar isso e com os mesmos objetivos para alcançarmos os mesmos objetivos do lado do Huawei. Para lá. Aqui no Huawei vamos dar um System View para entrarmos no modo de configuração. E aqui no Huawei o objetivo dos filtros vai ser o mesmo. E a configuração dele bastante similar. Vamos criar a prefix list e a hot policy, que tem a mesma função da hotmap, que é executar o fluxo, né? Se der match nessa condição, executa essa ação. Se não, executa essa outra ação. Bora lá. E o comando para criar a prefix list aqui no Huawei é ip-prefix, nome da prefix list. Cisco permit prefixo 70.0.0.0 22 equal 24 commit para aplicar a configuração. Vamos criar logo também já a prefix list do nosso IP aqui do Huawei. Prefix meu prefixo permit 200.0.0.02 as equal 4 commit. Vamos agora para a criação da hot policy. O comando é hot policy, nome para hot policy, Cisco in permit node 10. E aqui vamos configurar a condição para dar match nessa hot policy. If match IP prefix, o nome do IP prefix, prefixo Cisco. Enter. Commit para aplicar a configuração. Vamos já criar também aqui a hot policy também de output. Aí aqui dessa aqui. Out policy Cisco out permit node 10 if match IP prefix meu prefixo. Commit. E agora vamos aplicar a hot policy. BGP 200 peer 10.10.0.1 hot policy Cisco in import. Aqui a configuração do sentido do filtro aqui é import. Lá no Cisco só era in, aqui já é import. Enter. Vamos configurar o de export, né, o de output. E 10 0. Hot policy Cisco out export. Commit. Agora vamos fazer o mesmo para a seção BGP com MikroTik. Kit. Vamos criar a prefix list, aceitando o prefixo do MikroTik. E vamos criar a hot policy de import e export.
Vamos criar a Hot Policy agora de export. Não vai ser preciso criar prefix list, porque a nossa prefix list com o nosso IP já foi criada. Da aplicação BGP 200 peer 10.10.0 10 Hot Policy import. Export. Commit. Para verificarmos aqui as configurações que a gente fez dentro do BGP, no Huawei, a gente dá o comando display this e ele mostra tudo que foi configurado ali dentro. É que a gente pode ver aqui, ó, Auto ID, nossos peers configurados, habilitados e as nossas route policies, né, de import e export, nossos filtros configurados em cada peer. Agora vamos configurar os filtros do MikroTik. Já estamos aqui no inbox e agora vamos configurar os filtros do MikroTik com aquele mesmo objetivo. Para a criação de filtro do MikroTik, a gente vai vir aqui em aba Routing Filters. E aqui vamos criar os nossos filtros nessa aba Rule, né, que quer dizer regras. Vamos abrir também aqui Routing BGP, vamos abrir aqui a nossa conexão BGP, pois você se lembra que a gente adicionou os nomes dos nossos filtros ali na aba Filter, né? E vamos utilizar agora, né? Vamos pegar exatamente o nome dos filtros, como configuramos aqui. E vamos aqui em Rule, adicionar aqui. E em Chain, vamos adicionar o nome do nosso filtro. Cisco in. E aqui vamos dar o comando. If, abre parênteses, DST in, o IP que a gente quer permitir, vindo da Cisco, que é o 170.0.0.0/22, aquele e-comercial, 2i comercial, que é um end lógico, né? E também DST-len in 22-24, ou seja, se vier o prefixo 170.0.0/22 e ele vir com a máscara 22 até 24, a gente vai dar ação. Fecha parênteses, abre chaves, accept, apply. Ok. Agora a gente vai configurar o filtro de output. Vou pegar o nome igual o que colocamos lá. Já. E uma outra rule em chain. Out. E vamos dar o comando. O comando do out é o que? A gente quer exportar o nosso prefixo. If, abre parênteses, tst, in, o prefixo do MikroTik é 190.0.0.0/22, o e comercial, tst, len, in, 22-24. Abre parênteses, abre chaves, accept. Estou dizendo que se o meu prefixo 190.0.0/22 eu vou permitir, eu vou aceitar, né, vou enviar para o meu vizinho e com um range de máscara podendo ser do /22 até o /24. Apply, ok. Agora eu vou fazer o mesmo para o nosso peering com o Huawei. Vou abrir aqui para pegarmos o nome exatamente como está. Vamos fazer a mesma configuração. If stay in 200.0.0.0/2. Agora criar para o output. E você percebe que segue a mesma lógica condicional da Hot Policy
e da hotmap, né? A gente está dando aqui um if, né, que quer dizer se. Então, se a condição que está entre parênteses der match, coincidir, ele vai lá e executa uma ação que é accept. Se não coincidir, ele já tem um deny implícito nele, negando. Terminada agora a parte dos filtros, vamos para a terceira e última parte, que é anúncio dos prefixos. Agora vamos anunciar o nosso prefixo. Vamos dar um enable. Google Terminal. Vamos dar o comando alter bgp 100. E aqui dentro vamos dar o comando network, nosso prefixo 170.0.0.0. Mask, para adicionarmos a máscara, vamos adicionar a máscara /22 em formato decimal aqui. 255, 255, 252, 0. Pronto. Só isso já anuncia o nosso prefixo? Ainda não, porque no BGP um prefixo só é anunciado se ele existir na tabela de roteamento. E esse prefixo aqui não existe ainda na nossa tabela de roteamento. Por mais que seja nosso aqui, a gente está colocando no comando network, anunciando ele. Ele não vai ser propagado para o vizinho se não tiver na tabela de roteamento. E para que essa rota fique ativa, vamos adicionar essa rota numa black hole. Aqui no Cisco, o comando é ip route 170.0.0.0, a máscara 255.255.255.0 e a rota vai ser adicionada black hole, a null 0. Enter. Se a gente for agora no roteador da Huawei e verificarmos com o comando display bgp all summary, podemos verificar que na seção BGP com o roteador da Cisco, temos uma rota sendo recebida. A gente dá um comando display IP routing table, veremos aqui o prefixo chegando aqui na tabela de roteamento do Huawei. 170.0.0/22 do protocolo eBGP. Vamos fazer agora a configuração bem similar aqui do lado do Huawei. Vamos anunciar o prefixo dentro de BGP 200, comando bem similar, network, a rede, que aqui é o 200.0.0.0, espaço, a máscara, /22, enter, commit, aplicar, voltar aqui, envio, e darmos o comando IP out static, a rota é a 200.0.0.0, a máscara é 22, null 0. Aqui ele dá uma mensagem de aviso, dizendo que essa rota não tem um next hop, né, um próximo salto, um vizinho configurado, né, e que o resultado do encaminhamento dela será uma falha, né. Mas aqui a nossa intenção é deixar o prefixo ativo, fazer com que o prefixo esteja ativo na tabela de roteamento para que o protocolo BGP possa encaminhar. Dá o comando commit. Se a gente voltar agora no Cisco aqui, o IP GP ao summary, a gente já tem aqui também um prefixo recebido, que é o prefixo da Huawei. Se a gente der um show IP route, a gente já verifica aqui o prefixo que está sendo recebido na nossa tabela de roteamento 200.0.0/22, o prefixo que está sendo foi recebido via o protocolo BGP, tá aqui o B na frente. E é isso, vamos agora anunciar no MikroTik. Já aqui com o nosso inbox aberto, a gente vai vir aqui em IP
Firewall, address list, vai criar um address list com o nome meu prefixo, adicionar o prefixo, que é o 190.0.0.0/22, aplicar, ok. Vamos vir aqui em route, BGP, vamos abrir aqui o PID em BGP, vir em Output Network e adicionar aquela address list que contém o nosso prefixo. Apply. Ok. Vem aqui no PID com Huawei, a mesma coisa. Aba Filter, Output Network, meu prefixo. Apply, ok. O prefixo ainda não vai ser exportado, pois ele não está ainda na tabela de roteamento. Para colocar ele na tabela de roteamento, para adicionar ele na Black Hole. E para ativar esse prefixo na tabela de roteamento, a gente vem em IP, Alt, adiciona a nova rota, digitamos aqui o prefixo 190.0.0.0/22, marcamos que é o IP de Black Hole, que é análogo ao ANU, lá que a gente configurou no Cisco e no Huawei. Apply, ok. Se a gente vir agora no nosso roteador da Cisco aqui, dá o comando show IP BGP summary, vamos já ver aqui, estamos recebendo um prefixo do nosso peer MikroTik. Indo na tabela de rota, show IP route, estamos recebendo aqui o prefixo 190, vindo do BGP. Conferindo lá no Huawei, display BGP all summary. Estamos aqui recebendo o prefixo do MikroTik. Vindo aqui na tabela de roteamento, display P routing table, está recebendo aqui o prefixo 190 também via eBGP. E é isso, galera. Objetivos concluídos. Fechamos a seção BGP entre os vendors, criamos filtros e anunciamos o nosso prefixo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.